Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Cristo ressuscitou, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia. É com este anúncio pascal que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Que este anúncio pascal possa dar a você, meu irmão, minha irmã, alegria do encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Hoje é dia 7 de abril do ano de 2021, estamos na semana da oitava da Páscoa, vivendo intensamente o júbilo do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, abrindo os nossos corações para fazer essa experiência de graça, essa experiência de salvação. Experiência esta que nós somos todos chamados a compartilhar com as pessoas com quem nós convivemos. A Igreja nos ensina que é possível fazer a experiência do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, exatamente comprometendo a nossa vida com o anúncio do Senhor ressuscitado, levando aos nossos irmãos e irmãs essa experiência de fé pascal. A fé da Igreja é fé pascal, é fé no Cristo que vive para sempre, aquele que é o vivente e nos comunica a vida nova, a vida em abundância. Quantas pessoas no nosso mundo, quantas pessoas, a começar da nossa casa, do nosso lar, quantas pessoas necessitam, estão sedentas desta vida nova, desta vida em abundância, enfrentando situações difíceis, enfermidades, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Quantas pessoas necessitam deste anúncio da boa nova do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado? Para isso, irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho deste dia. O Evangelho que está em São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés
e, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o evangelista São Lucas nos apresenta este encontro que houve entre Jesus ressuscitado e os discípulos de Emaús. Eles não acreditaram na notícia de que Jesus havia ressuscitado. E por isso, Jesus, ele primeiramente explica as Escrituras para confirmar a obra que ele havia realizado, para confirmar que ele é o Messias Salvador e deveria sofrer, deveria morrer na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitaria, como de fato aconteceu. Bem, Jesus explica as Escrituras. Naquele momento, os seus corações ardem. E em seguida, chegando na aldeia de Emaús, Jesus celebra com eles a Eucaristia. Na fração do pão, era assim que, lá nos começos da igreja, a Eucaristia era chamada, de fração do pão, fractio panis. Na fração do pão, ali, os discípulos de Emaús reconhecem Jesus. E aí Jesus, como nos narra o evangelista São Lucas, desapareceu da frente deles. Eles voltam para Jerusalém para confirmar aquilo que já estava sendo anunciado, ou seja, que Jesus havia ressuscitado. De forma assim muito inteligente. Através dessa narrativa, São Lucas nos apresenta a estrutura daquilo que nós celebramos na Santa Missa. Ou seja, basicamente a Santa Missa, ela tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Jesus que explica as Escrituras e depois celebra conosco o mistério de sua Páscoa, que se manifesta na sacramentalidade do pão eucarístico. Liturgia da palavra, liturgia eucarística, portanto, momento de graça para nós nos encontrarmos com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Por isso que vale a pena ser católico, por isso que vale a pena participar da Santa Missa. Uma atenção especial à liturgia da palavra, uma atenção especial à liturgia eucarística, para que nós comunguemos o corpo e o sangue de Jesus, experiência com o Senhor ressuscitado. E depois, saindo da missa, anúncio do Cristo vivo, anúncio do Cristo ressuscitado. São essas as graças que nós pedimos a nosso Senhor, ao Pai das Misericórdias, agradecendo porque a Igreja preserva a Santa Missa, porque a Igreja celebra conosco
a Santa Missa. Encontro com Cristo vivo, garantia do encontro com Cristo ressuscitado. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E sobre todos vós, irmãos e irmãs, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.